acessórios para nail designer, brocas, fresas e polidoras. A Metalúrgica Brilho apresenta instrumentos rotativos, principais modelos, técnicas e formas de uso, e além da temática da biossegurança. Essa temática será trazida por Marcelo Oliveira. Ele é diretor e fundador da Metalúrgica Brilho. Tem como formação o bacharelado em Química e é especialista em produtos e instrumentos rotatórios para a área de saúde. É pós-graduado também em Vigilância Sanitária. A palestra dele será interativa, o que quer dizer que permitirá a vocês que, eventualmente, tendo alguma dúvida, possam fazer alguma pergunta. Caso vocês desejem fazer alguma pergunta, eu vou pedir a gentileza, num determinado momento, que vocês levantem a mão para que eu ou uma das minhas colegas assistentes venhamos a alcançar os microfones para vocês. Tudo bem? E eu acabei esquecendo de perguntar se está todo mundo me ouvindo. Maravilha, muitíssimo obrigado. Então convido neste momento ao palco Marcelo Oliveira. Olá, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá? Como ele já falou, né, me apresentou aqui, eu sou fundador da empresa Metalúrgica Brilho. A gente tem como especialidade a fabricação de ferramentas rotatórias, tá? Em especial as brocas diamantadas, né? A gente tem na nossa linha mais de 500 itens que nós atendemos tanto o mercado de nails. Hoje a gente atende tanto o mercado de nails como a área de prótese dentária, podologia, a linha odontológica, a área cirúrgica e novamente falar sobre a nails, é por isso que eu estou aqui. Aqui tem uma série de itens que nós fabricamos, que não está envolvido aqui. Bom, eu tenho muito a acrescentar, tenho um conhecimento técnico que das minhas brocas, e muitas vezes eu tenho várias aplicações para ela. Eu gostaria, se possível, se vocês tiverem dúvidas, começarem a perguntar, porque aí eu trago esse assunto para a área de vocês, a área de nails, tá? Além do profissional de nails, todo mundo aqui da área de nails? Todos são da área de nails? Alguém da área de podologia? Podologia. Então, se tiver alguma coisa que venha interessar, vocês perguntem, tá? Ao final, eu gostaria de fazer um sorteio para demonstrar um pouco sobre o meu produto. Bom, gente, a Metalúrgica Brilho, ela buscou hoje, está no mercado, sempre tendo como objetivo o licenciamento, está dentro das normas, tá? Então, hoje é uma empresa que está com a certificação Anvisa para todos os seus produtos. Então, quando vocês adquirem um produto, é importante sempre ter a questão do Anvisa, tá? Além disso, a gente tem a busca da questão do avanço tecnológico, tá? Então, hoje a gente tem criado vários produtos que têm atendido esse mercado de nails. Bom, todos vocês já conhecem as brocas diamantadas? Todas, né? Tá. A gente tem uma vasta linha de uso dessas brocas, tá? Então eu vou falar um pouquinho delas primeiro. A broca diamantada, que nós fabricamos, elas são formadas, a haste dela é de aço inoxidável, tá? E a ponta dela é acrescentada um diamante. As brocas, de uma maneira geral, elas têm algumas indicações de uso em função desse canalzinho aqui, tá? Normalmente a área de nails se utiliza a broca média de cor azul, tá? E para a área de cuticulagem se usa o canal vermelhinho, tá? Também há a broca de canal preto e verde, que são as mais grossas, tá? Então é importante você sempre ter atenção a isso, tá? As brocas, de uma maneira geral, elas têm diversas aplicações, tá? Porém, ela é muito mais utilizada para cortar a parte de tecido humano, por ela ter muitas arestas de corte. Tá? Alguém tem alguma dúvida que queira ser pertinente? Ainda não?
Vamos. Oi, Marcelo, boa tarde. Meu nome é Jaqueline. Você falou a respeito da marcação das brocas, Sim. que indica a granulagem da broca. Sim. E aí você pode falar a respeito dessa granulagem da azul, da preta e da vermelha? Qual a Claro. diferenciação? Pois não, claro. Vamos lá. Obrigado pela pergunta. As brocas de grão azul, nós chamamos de grão médio, tá? Elas têm uma classificação, normalmente a classificação delas é de 100 micras, tá? Porém, ela pode variar de 76 micras a 126 micras, tá bom? As brocas de marcação verde, elas têm um tamanho médio de 150 micras. Isso ajuda a falar isso aí, não? Não. Vocês não vão entender, né? Bom, o que é importante, tá bom? Quando você utiliza uma broca, a cor média, você consegue obter, por exemplo, nos resultados naneios, um acabamento com certo polimento, tá bom? O grão médio. Então você consegue trabalhar uma única vez, perfeito? Porém, se você tiver uma broca, um trabalho onde você exige remover muito, aí você usa duas brocas, você tem que buscar uma broca verde, que é uma broca grossa, uma broca preta, para fazer grandes remoções. Aí você poupa tempo, perfeito? Mas o indicado, até por uma questão de custo-benefício, é ter azul, tá certo? Porém, quando você quer um trabalho bem delicado, aí você tem que buscar o grão fino, que é o vermelho. E se você tiver, inclusive, uma pele mais um tecido, onde você tem que ter muito mais cuidado, aí você tem que buscar um grão amarelo, perfeito? A gente tem que buscar a técnica adequada para cada um, mas é importante você ter essa consciência de ter essa disponibilidade de brocas no mercado. Mais tarde, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, que é importante você desenvolver a sua técnica. Muitas vezes você tem uma larga condição de ferramentas, mas você pouco conhece sobre elas. Então é importante você conhecer. Hoje a gente busca no nosso Instagram, até no nosso site, colocar mais ou menos ali todas as informações sobre a broca. Como elas têm muitas aplicações, é difícil a gente colocar uma indicação certa de uso. A gente não entra na parte de procedimentos. Mas se alguém tiver lá à vontade, pode colocar as perguntas que nós respondemos todas, tá bom? Obrigado pela pergunta. Ali eu coloquei uma coisa sobre conservação, tá? A broca, ela é fabricada para ter uma resistência muito grande. O diamante que vai na ponta dela é dos elementos mais duros da natureza, tá? Então, quando as pessoas falam, Marcelo, minha broca não dura, eu falo, tem alguma coisa errada. E aí o que é? É a conservação. Toda broquinha, a gente tem que ter um cuidado maior com ela, tá? Tem que ter, por exemplo, após o uso, tem que remover com a broca, ou muitas vezes, o que eu falo que é limpeza, né? Vocês sabem limpar a broca, não? Como que cada um limpa a broca? Alguém poderia falar? Eu vou dar uma dica para vocês sobre isso. Você quer falar para mim? Vai falar? Ó, vou dar uma dica bem útil, tá? O que faz aumentar a vida útil da broca é fazer a limpeza nela. E como é que vocês fazem a limpeza de uma broca? Quando você tem uma broca de tungstênio, você vem com a escovinha e limpa. Mas e a diamantada? Como que é feito isso? A diamantada é do elemento mais duro, como eu disse. Então você precisa arrumar um elemento um pouquinho mais mole que o diamante, digamos assim. Então se você pegar a broquinha e dar uma encostada numa peça cerâmica, você consegue limpar ela e refazer a aresta de corte. Essa é uma dica muito útil para vocês terem uma longa vida, aumentar a vida útil da sua broca. Uma coisa importante, que parece uma coisa básica, é não deixar a broca, é um instrumento rotatório, que ela gira por exemplo, na área da odonto, ela gira 200 mil RPM. Na área de unha, entre 10 e 20 RPM. 10, 20 e 20, nossa, barulho. Entre 10 e 20 mil RPMs. Então, qualquer coisa que venha bater na broca é muito perigoso, tá? Então, a conservação, o choque, qualquer coisa que basta na ponta da broca, pode deixar ela danificada e não é bom usar mais a broca uma vez que ela caia ou sofra qualquer choque, tá? Perguntas?
Espera aí. Cadê o moço? Perguntas? Levantarem a mão, tá bom? Obrigado. Você falou em questão da limpeza, algo de cerâmica. O que seria esse algo? Pode ser uma outra broca de cerâmica, por exemplo. Mas aquela broca, qualquer broca de cerâmica, se encostar... Lógico, você tem que pegar ideal que seja uma superfície reta, né? Mas uma broca de cerâmica já ajudaria. Ah, então tá bom, obrigada. Tá? É um elemento tão duro quanto o diamante. Tá, beleza. Obrigada. É uma dica bem útil, tá? Aqui, eu até coloquei aqui uma foto de um dedo e uma unha, até para ilustrar um pouco. Pode Oi, falar. Marcelo, desculpe, vou perguntar muito. Eu Isso não é consegui entender essa forma de limpeza da broca diamantada com a broca de cerâmica. Seria o quê? Utilizando a broca de cerâmica num outro instrumento rotatório junto com a broca diamantada? Eu explico para vocês, peraí. Tá, obrigada. Ó, essa aqui é uma superfície, uma área diamantada, perfeito? Não tem espaço para mais nada, tá vendo? Então, qualquer trabalho que você execute, você vai entupir o diamante, vai entupir todas as regiões, tá certo? Então, por isso que para manter a vida útil, você tem que limpar. E como é que você faz para limpar isso? Qual que é a maneira mais fácil? Se você pegar por exemplo, passar uma escovinha, o diamante ele vai cortar a escovinha, tá? Então, vai ficar resto da escovinha. A maneira adequada, qual que é? Você pegar um elemento tão duro quanto uma cerâmica, é um elemento tão duro, tá certo? Então, o que eu sugiro? Se você tem uma broca de cerâmica, né, que é tão dura, você encontrar um ponto reto nessa broca e só dar alguns toquinhos. Não é você tirar muito. Uma pequena passagem, encostou, tirou, encostou, tirou, encostou, tirou, a broca rodando, é suficiente para você fazer a limpeza. E aí você desobstruir todas essas arestas aí. Entendeu? Entendeu? Bora, alguma pergunta mais? Não? Bora? Ó, gente, eu tenho técnico, mas eu tenho uma dificuldade de palestrar. Então, perguntando, vocês me ajudam, perfeito? Bora lá. Aqui eu coloquei uma foto de um dedo, tá? Inclusive porque eu quero chegar numa outra coisa, que é a questão de uma linha especial que eu fiz, tá? Essa foto aqui é uma linha que eu fiz exclusivamente para cuticulagem, tá? É uma broca diamantada que ela tem toda a aresta dela coberta, tá? Então, essa broca é indicada para o mundo nails. Por quê? Porque ela, inclusive eu marco ela com um canalzinho roxo, que ela é específica para cuticulagem. O que acontece? Quando eu venho aqui, né, até falar um pouco das minhas brocas, eu quero perpetuar, eu quero que vocês usem meus produtos, tá? Vocês sejam meus clientes, né? E aí eu falo assim, como que eu faço isso? Oferecendo bons serviços. Quando eu falo em avanço tecnológico, o que é? É buscar o melhor para cada cliente meu, tá? Então, como eu atuo em vários segmentos, eu criei uma linha exclusiva para vocês. O que é? É fazer uma broquinha que quando você for passar num tecido humano, quando você for fazer uma cuticulagem, vocês consigam ter precisão e não causem desconforto para o seu cliente, tá? Então, é uma broca perfeita para isso. Como ela tem muito mais diamante, as pessoas não sentem ela passar. Você vai fazer todo o trabalho com o mínimo esforço, tá? E como tem entrelaçado diamantes grandes e diamantes pequenos, a pessoa não tem o aquecimento, que é um desconforto, inclusive uma causa que as pessoas não voltam mais a fazer, que acabam criando um trauma sobre isso. Então, para mim continuar vendendo os produtos e aumentar essa demanda, eu criei essa broca, tá? E aqui tem um exemplo positivo e aqui tem um exemplo negativo, tá? Que são essas brocas. O que seriam essas brocas? Nós buscamos fazer um elemento com excelência, um produto com excelência. E como é que você tem excelência no que você faz? Sendo rigoroso no controle de qualidade, tá?
Então, todas as nossas brocas, elas são 100% verificadas. Então, quando você abrir uma embalagem minha, vocês vão entender que o produto que está ali é bom. Vocês vão saber que tem um responsável técnico, que é um produto certificado pela Anvisa. Que você pode pôr no autoclave, que você pode esterilizar várias vezes, vocês podem usar. E isso é um diferencial muito bom. Por quê? Porque hoje, quando você compra um produto, onde você não sabe qual é a empresa, uma origem chinesa, né, uma origem desconhecida, você cai nesses defeitos aqui. No primeiro... No primeiro quadro aqui, ó, tá vendo? Se você olhar minha broca, a anterior, ó, tem diamante em todo que é lado, né? Nessa segunda aqui, ó, você vê que tem uma área totalmente... Opa, errei de novo aqui, peraí. Vamos lá. Ai, de novo. Oh, meu Deus. Tá, ó. Quando vocês olharem a segunda foto ali, vocês vão perceber que a broca não tem diamante. Então, vocês como nails não tem tempo de ficar verificando, pegar uma lupa, pegar broca por broca, olhar, né, e perceber os defeitos dela. Às vezes você não tem nem conhecimento para isso, tá? E aquela outra ali, ó, por exemplo, é uma broca que tem esse caroço aqui. Isso é muito comum, tá? Muito comum, porém não pode chegar ao cliente. Isso aqui já causou muitos problemas. Eu já vi fotos na internet onde você arrancou um pedaço de uma cuticulagem por ter um carocinho desse aqui. Isso aqui é um crime. Tá? É um crime. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que confiar naquele fornecedor, no distribuidor, que tem um produto bom. Então, vir aqui é falar, gente, conheça seu fornecedor, veja se ele tem Anvisa, veja se ele entrega produtos de qualidade. Tá? Bom, alguém tem mais alguma pergunta sobre brocas que eu possa ajudar? Tem? Levante a mão, se for o caso. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Não. Que eu vou pular o tema. Tem? Continua? Bom, além das brocas diamantadas, nós também temos as brocas de tungstênio, tá? Eu ilustrei ali, falar um pouco tecnicamente, né? O carbeto de tungstênio é um dos elementos mais duros, tão duro quanto o diamante, tá? Então essas brocas, como que elas são fabricadas, tá? Elas são fabricadas a partir de um único corpo. Elas são sinterizadas, tá? E aí você vai chegar a um corpo liso, tá? E depois o que acontece? É realizada uma espécie de afiação nas brocas, tá? Vamos lá. Ó, aqui é uma foto ampliada disso, tá? Aqui é realizado um tipo de afiação. Então, o carbeto de tungstênio é um dos elementos mais duros que tem na natureza também. E aí o princípio de remoção é um pouco diferente da broca, tá? Essas arestas, esse ponto reto, cortante, você passando, você começa a remover, por exemplo, no caso a broca de tungstênio é muito utilizada na área para remover ferro, né? Por quê? Por uma característica que ela tem, o tungstênio, de não esquentar. Na parte de nails, ela é uma broca muito para remoção, tá? Porém, até vou falar um pouco sobre isso. Aqui você vê uma broca que ela tem um corte grosso, tá? E ali uma broca com um corte mais fino. Tá? Todas as brocas, elas seguem os mesmos princípios, tá? Elas seguem lá a amarelinha, que é uma broca fina, tá? A azul, que é um corte médio, tá? Que é um corte médio. Verde e preta, que são cortes mais grossos, tá? Então, todas as brocas, elas seguem esse princípio, tá? Então, as ferros de tungstênio também elas seguem esse princípio, tá? É importante sempre observar algumas questões, né, em todos os materiais que são vendidos, tá? Não sei se vocês conseguem verificar daí,
Mas a broquinha ali em cima, tá vendo como ela é lisa? Isso é um defeito da broca. Ela tem que, até o final dela, tem que ser reto. Tem que ter área cortante, tá? Então, todos os materiais, quando eu venho falar de produtos, é entregar para vocês um produto bom, tá? Para quando vocês fizerem um trabalho, vocês tiverem um custo-benefício excelente, vocês virem conseguir cortar, fazer todo o procedimento sem ter qualquer problema. No caso, quando vocês olham uma broca, eu não sei se já tiveram cuidado de olhar as brocas. Vocês já conseguem perceber essa diferença que tem entre as brocas? Não? Consegue perceber? Não. Não. Bom. Então, é fundamental que vocês, quando vocês tirem uma broca, estão com a pessoa ali esperando para realizar um trabalho, ela desempenha essa função. Tá? Então, hoje, no mercado, tem muitos materiais de baixa qualidade. E uma delas é isso aqui, ó. A broca não ser cortante. Então, a broca, num determinado ponto dela, ela é cortante e no final dela não tem nada. Então, é importante também conhecer todos esses materiais. Além das brocas de tungstênio, tem as brocas de cerâmica. Gente, vocês estão muito parados. Eu queria que vocês... Vamos lá, pergunta de novo aqui, que eu preciso, ao melhorar essa questão, vocês têm que interagir. Estão conseguindo compreender? Tá indo? Mais ou menos? Quer que eu volte alguma coisa? Quer que eu prossiga? Opa, temos uma pergunta aqui, só um minuto. Eu queria saber que quando a gente vai comprar as brocas, tem algumas brocas que são coloridas. Tem diferença delas coloridas para elas da cor natural delas? Boa pergunta. Eu respondo para você. O que acontece, gente? Uma coisa que é ruim nesse mercado é a questão da beleza. A beleza ilude, tá? A beleza engana. As pessoas vendem coisas para vocês, vou falar o termo, ludibriar as profissionais. Então, as brocas coloridas, elas não têm nada de especial, nada, nada. Ela é uma estética, tá? E muitas vezes, elas enganam, porque as brocas coloridas são as piores, tá? Então, como a gente é da área da beleza, muitas vezes a gente olha um produto bonito e acha que ele é bom. E não é verdade. Oi? Então, nós chamamos de recobrimento, tá? Então, você vê as coloridas, o recobrimento é como fosse uma tinta. No caso ali, é uma... Não, é um tipo de anelina, é um corante. Já tem falta 10 minutos. Meu Deus do céu, passou rápido. Peraí. Vou correr, peraí. Também, dentro das brocas afiadas, tá? Temos a broca de cerâmica, tá bom? Ela é o mesmo princípio da de tungstênio, tá? Mas elas têm um diferencial, tá? Inclusive, elas são até melhores do que a tungstênio em algumas aplicações. Principalmente quando você fala em aplicar em ser humano, no tecido. Por quê? Porque elas dissipam calor, tá? Mas a função é muito igual à mesma. Aqui no final tem alguns itens que também são muito importantes, que são as polidoras, tá? As polidoras, elas têm uma sequência, tá? As vermelhas são as mais grossas, as verdes são as intermediárias, as azuis são as finas e as brancas são a ultra fina, tá? Então, vocês têm que padronizar esse trabalho. Muitas vezes você tem que fazer a escolha para atingir o polimento adequado. Aqui embaixo nós temos a esponja e a esponja branca e a esponja marrom. A esponja branca, ela é ideal associada a alguma outra substância. Um exemplo, uma pasta de polimento, uma pasta diamantada. Enquanto a marrom, ela já tem um elemento polidor empregado nela. Então, a diferença das duas. Bora lá. Microfone. Só peço que levante a mão para o colega identificar. Obrigado. Essa broca de polimento bege, ela só pode ser usada sobre uma superfície se ela tiver
em combinação com algum produto para polir. Isso, exatamente. Não faz sentido usar isso numa unha se não tiver nenhuma cera ou alguma coisa que vá aumentar o brilho. Não, não. Ela não tem nenhum elemento polidor, tá? Ela só, quando você usa um elemento polidor como uma pasta, ela vai aderir isso e aí vai reproduzir o polimento. Sim. Ela é versátil, então você pode usar um elemento mais grosso como um mais fino. Por isso que ela é vendida assim. Entendi. Aí você faz a sua escolha. Em relação à broca de cerâmica que você falou anteriormente, você disse que ela é a única que conduz calor. Né? Então, não seria a broca de cerâmica o ideal para usar na pele humana, para remoção de pele, e sim para remover o material sintético utilizado nos alongamentos. Eu acho bastante interessante essa pergunta, tá bom? O que acontece? A broca diamantada, ela é excelente para remover, assim, para ser aplicada no tecido humano, devido à sua característica. Como ela tem várias arestas de corte, muitas arestas de corte, você remove sem esforço, e aí não há aquecimento. O princípio da broca de cerâmica e de tungstênio, você pode utilizar no tecido, porém não consegue manter a mesma precisão e essa questão do aquecimento. Então você remove, mas tem uma relação aquecimento e desconforto. Por isso que a diamantada é melhor para tecido. A cerâmica, entre a cerâmica e a tungstênio, por meu conhecimento técnico e teórico, a cerâmica é muito melhor do que a tungstênio, por uma característica. O material cerâmico dissipa calor, ela aquece menos e dissipa isso com facilidade. Enquanto um carbeto de tungstênio, por ser um metal, ele absorve calor e transmite. E é ruim isso. Tá bom? Obrigada. Aqui rapidinho. Vamos lá. Eu queria saber, além do material de cerâmica, qual o produto líquido para usar para a limpeza das brocas? Porque tem muitos no mercado agora. Claro, né? eu vou falar já na sequência, tá bom? Aqui é um vídeo de como que é usinada as brocas. Ali é uma etapa chamada retífica, tá? Aqui é uma parte de usinagem, ali está fazendo uma broca 721. As brocas são fabricadas a partir de uma vareta. E ali, ao final, é um setor químico chamado diamantação. Aqui nesses copinhos tem diamante dentro. Então, quando eu coloco a broca em contato com o diamante, um processo chamado eletroquímica, a adesão do diamante, ele fixa, ele solda na peça. Isso, peraí. O banho que você está falando é para deixar a peça mais dura e ela evitar quebra, é isso? Não, nesse caso não, ajuda. Porém, esse líquido verde é uma substância chamada sulfato de níquel, tá? Ele é um metal dissolvido em água. E aí, através de um processo que nós chamamos de eletrólise ou eletroquímica, esse metal ele passa da substância aquosa e ele vira um metal que vocês conhecem. O níquel ele é extremamente duro, tão duro quanto o aço. E aí é o que dá resistência e aderência no metal. Deixa eu acelerar um processo aqui, senão eles vão me expulsar. Essa é a linha. Fica calmo que também não é assim. É só para a gente ter uma dinâmica e uma fluência. Mas é só para você ter essa atenção, tá bom? Ali Obrigado, é uma querido. parte que você está removendo. Ó. É um processo bem manufaturado. E elas são montadas em um pente com um monte para você poder ter produtividade. Olha lá o cestinho com o diamante. E esse equipamento chamado retificador de corrente. Aí você coloca a energia adequada para fabricar a peça. Eu deixei esse tema aqui também. Todas as brocas
elas podem ser, você pode encontrar o mesmo modelo de broca em qualquer lugar do mundo, tá? No Brasil a gente não adota esse código, mas todas as brocas têm um código ISO, tá? É um número bem comprido, porém assim, cada parte desse número indica uma etapa da broca. Por exemplo, esse 806 é um número que indica... É que quando você vê... Eu vou começar a postar no meu Instagram, tá? Para vocês entenderem um pouco isso. Mas, por exemplo, esse 806 é um material que é diamante. Tem um número que é, por exemplo, quando é carbeto de tungstênio, já é outro número, tá? Esse 104, esse comprimento aqui, ó, é o tipo da haste, tá? No caso, a PM, ela é grande. Mas você tem a CA e a FG, que é para odontologia. Tá? Aqui, ó, é o formato dessa peça. No caso, ela é cilíndrica de topo arredondado. E o final é o diâmetro da haste. Então, quando você comprar lá uma 718, que todo mundo usa, aí eu tô lá na Europa. Você vai encontrar esse número ISO aqui e você vai saber que é a 718. Isso é importante a gente fazer no futuro. Por quê? Para que você consiga comprar a ferramenta certa. Sem ter que ficar olhando, será que é essa? Será que é essa? Será que não é essa? Tá? Eu pretendo normatizar todos os meus produtos. Bom, gente, eu queria falar rapidamente sobre isso, tá? Que quando a gente busca um primeiro de primeira linha, principalmente produto europeu, a gente sabe que a gente está comprando um produto de qualidade, tá? Quando a gente busca preço, principalmente em produto importado asiático, a gente busca nem sempre qualidade, né? Tá? E hoje, a Metalúrgica Brilho, ela tem o quê? Ela oferece um produto, não sei se você já conhece, alguém já usou meus produtos? Não? Gostou? Então, assim, quando a gente vem aqui falar para vocês, oferecer o nosso produto, é um produto o quê? Que tem qualidade com um preço justo, um preço adequado para vocês, muito acessível. Então, por favor, procure meus produtos. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a biossegurança, tá? Apesar de não ser especialista nisso. Quando eu falo biossegurança para vocês, gente, eu gostaria de dar um recado, tá? Qual que é esse recado? Que nós temos que começar a se preocupar, tá? Se preocupar não só em estar preparando nosso instrumento para cada cliente, né? No caso, esterilizando, porque as brocas são reutilizadas, mas nós também temos a consciência que nós temos que se proteger também, tá? Aqui eu até coloquei 2 quadrinhos para vocês, até para ilustrar um pouco isso. De um lado aqui, eu tenho um profissional, que ele está num centro cirúrgico, tá? Ele se paramenta para não contaminar o paciente, tá? Né? Por todo aquele ambiente cirúrgico. E no outro lado aqui, eu coloquei um cara trabalhando numa área química, provavelmente uma área que não se pode, a pessoa está exposta por um risco ocupacional. Então, quando eu coloco essas duas situações para vocês, eu queria dar um recado onde o quê? Vocês, como profissionais, têm que perpetuar o trabalho de vocês. Seus clientes têm que voltar, seus clientes têm que agradar os seus clientes. Vocês têm que estar bem para atender os seus clientes. A primeira vez que eu entrei lá para ver uma pessoa fazendo um alongamento, eu fiquei super assustado. Porque eu vi a pessoa não se protegendo com a máscara apropriada, né? Eu vi a pessoa não usando luva, né? Ou usando de maneira incorreta. Então, esse é um recado que tem que dar. Vocês têm que se proteger, usando o quê? Se paramentando. Tá alongamento, tem um barulho, mas 2 minutinhos, tá bom? Se tem que proteger, tem que usar máscara, tá? Vou pular aqui. Então, bem, esse recado, beleza? Eu vou passar para o próximo. A busca do ambiente limpo também é uma coisa muito importante. Hoje, com as redes sociais, imagina você estar todos organizados, alguém tirou uma foto, isso fica. Não tem como, não se esquece. Os memes estão aí.
E, rapidamente falar, todas as brocas, elas podem ser utilizadas, todas elas, tá? O que a pessoa fala, Marcelo, tem uma vida útil a broca? Não, não tem vida útil. A broca não tem vida útil. Não dá para falar vida útil. Por quê? Ela pode ser usada em um procedimento e acabar, de repente, como também você pode usar num pequeno procedimento e usar várias vezes. Mas como é que você faz para usar elas várias vezes? Limpeza. Primeiramente, a limpeza adequada. Uma broca diamantada, já dei a sugestão. Remova o excesso, uma cerâmica. A broca de tungstênio, usa a escovinha para remover. Tá? Isso é para limpeza, tem que separar. Limpeza é limpeza. A limpeza não garante a desinfecção. Vocês não podem passar de um paciente para o outro. Então, limpar é para quê? Para você manter o corte, para ela ser útil, para ela durar bastante vezes. A desinfecção não, é para você passar de um paciente para o outro, no caso um cliente. Então vamos lá. Limpeza, todo mundo entendeu o que tem que fazer. E o melhor jeito de você fazer a desinfecção e esterilização, qual que é? Vou botar, peraí. Aqui está uma foto de um ultrassom, tá? É um equipamento de limpeza que vocês usam para mergulhar sua broca. Através de vibração, eles expulsam qualquer partícula que esteja aderida. Detergente enzimático e limpeza ultrassônica. E isso só não é suficiente. Depois, o melhor mecanismo é o autoclave. Hoje é muito acessível e ele garante a limpeza. Mas por que você tem que fazer todas as etapas? Porque você tem que garantir que a broca esteja limpa para poder esterilizar. Tá ok? Alguma pergunta final? Não? Ali tá minhas mídias sociais, tá? Eu gostaria que vocês entrassem lá. Eu quero dar um brinde para vocês aqui. Como é que eu posso fazer? Dá mais tempo? Dá mais tempo? Já esgotou? Tá. Eu vou estar ali do lado, ali, ó. Aí, isso, eu faço fora, tá? Vamos para aquele... registrar um momento? Com certeza. Antes de mais nada, agradecemos a participação do Marcelo Oliveira, diretor e fundador da Metalúrgica Brilho. Excelente, uma salva de palmas. Ele trouxe o tema instrumentos rotatórios para nail designer, brocas, fresas e polidoras, além das observações técnicas que ele fez.